Opa! Bom dia para todos vocês. É com prazer que chego aqui para compartilhar algo que Vanderlei havia me pedido. Como sabem, eu estou aqui no Reino Unido há 29 anos, servindo a Deus, e tem sido muito bom. Temos visto bênçãos, temos visto pessoas se convertendo, temos visto pessoas indo para servir o Senhor de tempo integral, no campo missionário, também aqui no Reino Unido, e tem sido bem encorajador. Eu gostaria de compartilhar 3 passagens hoje por esta manhã, é tudo relacionado a missões. A primeira é no Salmo 137. O Salmo 137 nos fala de que, perto dos rios da Babilônia, nós sentamos e chorávamos quando lembrávamos de Sião. Aí no verso 3 diz assim: aqueles que nos trouxeram, os nossos tormentadores, pediram que cantássemos uma das canções de Sião. E respondemos: como podemos cantar as canções de Sião em uma terra estranha? A pessoa que deu esta resposta não tinha nenhum conceito de Deus da Bíblia e que missões está no coração de Deus. Eles nos roubaram do verso que seria o seguinte: então, quando os nossos tormentadores pediram que cantássemos uma canção, nós nos levantamos com os nossos tamborins e outros instrumentos musicais e louvamos o Deus de Israel em uma terra estranha. E o poder de Deus desceu sobre nós e a alegria do Senhor nos encheu. Nós não temos isso no verso 5, porque esta não foi a atitude das pessoas. Nós somos roubados de um verso muito lindo que poderia ter sido um verso transformador da situação deles ali na Babilônia. E nós vemos com isso de que não é somente um prazer, é um grande privilégio cantar as canções do Senhor em uma terra estranha, aqueles que ainda não o conhecem. Isso me faz lembrar de uma vez eu estava com um grupo de alunos em um país muçulmano, onde estávamos fazendo evangelismo e contrabando de bíblias e coisas assim. E nós havíamos sido pego pela polícia. E os alunos estavam assim um pouco com medo e tal. Mas Deus nos deu uma palavra para irmos para o sul do país. Aí no dia seguinte pegamos um trem, estávamos viajando de 2ª classe. O trem estava abarrotado, não tínhamos lugar para sentar. Mas quando os outros passageiros viram que tínhamos um violão, eles nos pediram: canta pra gente uma canção. Rapaz, foi um privilégio cantar as canções de Sião em uma terra estranha. E começamos a cantar as músicas de que Jesus é exaltado, o nome de Jesus é louvado e tal. E foi muito bom. E o poder de Deus desceu naquele trem. As pessoas não podiam pular porque o trem estava movendo e nós tínhamos uma audiência cativa. E foi muito bom, de repente, ouvir os alunos falar: olha, me passa o Novo Testamento, me passa um DVD da vida de Jesus, me passa... E começamos a evangelizar e foi muito frutífero também em termos de salvação. E isso nos leva também, depois do Salmo 137, depois de 70 anos, nós temos o Salmo 126, que diz: quando o Senhor trouxe-nos do cativeiro na Babilônia, nós ficamos como as pessoas que sonham. Então as nossas bocas foram cheias de risos e de alegria, e se diziam entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Você já parou para pensar na grande alegria daquelas pessoas que viram Jerusalém, a silhueta de Jerusalém pela primeira vez na vida deles? Todas aquelas pessoas que estavam voltando nunca tinham estado em Jerusalém. Aquela população que havia saído de Jerusalém já estava velha, não pôde retornar. E eles somente ouviram falar de Jerusalém e agora eles voltaram. E quando eles viram Jerusalém, eles encheram-se de alegria. Mas o que é muito triste é que eles não fizeram nada com isto. Aquela alegria esvaeceu-se, desapareceu durante o tempo. E por muitos anos eles acostumaram a viver na miséria de uma cidade que havia sido destruída pelo inimigo. E não fizeram nada para mudar a situação. A isso nos leva então ao livro de Neemias. Entre o Salmo 126 e o livro de Neemias são 100 anos. E entre os Salmos
137 e Salmo 126, são 70 anos. 170 anos essas pessoas estavam vivendo de uma maneira miserável, de uma maneira ruim, porque não haviam tido a coragem de fazer algo maior no nome de Deus. Isso nos leva para missões. Olha, para fazermos missões, não é simplesmente um chamado, é o bastante. Um desejo somente não é o bastante. Nós temos que marchar, nós temos que andar, nós temos que nos movimentar naquilo que Deus tem falado conosco. Fé não é somente ouvir, mas fé também ter ação, é agir de acordo com aquilo que Deus tem nos falado. Muitas pessoas que são chamadas para o campo não vão para o campo porque elas não tomam aquela iniciativa de transformar a situação na qual estão vivendo. Eles se acomodam ao invés de terem a coragem de que Deus quer que tenhamos, de levantarmos e fazermos com que as coisas aconteçam para a glória dele. Isso nos faz... Uma senhora na minha igreja me deu uma plaqueta que dizia o seguinte: não fala para Deus quão grande é o seu problema. Fala para o seu problema quão grande